Tá? Então, desejo a bem-vinda para todas à nossa Casa do Conselho da Tartaruga, que a gente possa aprofundar mais um pouquinho dentro, né, desse segmento que a gente estava fazendo, de trazer do xamanismo, trazendo mais para o xamanismo feminino, e agora mais especificamente adentrando, né, na magia das 13 matriarcas e do conselho da Casa do Conselho da Tartaruga. É, se tem perguntas, né, seja durante a minha fala ou a qualquer momento, pode sempre colocar no chat ou, né, levantar a mãozinha ou abrir para... hoje eu decidi fazer no cantinho do Zoom e poder trazer uma relação um pouco mais intimista do que na live do Instagram, né, onde tem mais idas e vindas, assim, eu senti que já que a gente estava aprofundando na nossa relação com as matriarcas, me deu essa vontade, assim, de sentir mais intimidade, de estar mais na nossa casinha, nossa tenda, né, nossa tenda vermelha aí, para poder adentrar nesse espaço com mais concentração, talvez. E eu vou falar um pouquinho, né, para apresentar um pouquinho, algumas já conhecem, até umas carinhas conhecidas aqui de quem já faz a jornada, né, que já fez uma jornada, ou já faz duas, então eh, já estão familiarizadas também com as matriarcas, já tem sua conexão própria. E mas para quem não conhece, né, vou trazer um pouquinho do que são essas 13 matriarcas. É, elas são resgatadas, vou até mostrar o livrinho, se é Gatinha da Permissão. Eu tenho ele em francês, que já está todo lascado ali, das 13 matriarcas de Jamie Sams. Foi essa autora, xamã, escritora da América do Norte, que mais trouxe esse legado de forma, né, para o grande público, digamos, mas ela trouxe um legado que era transmitido de forma oral, através das tribos, principalmente Seneca, Cherokee e Iowa, onde tinha essa relação, né, dessas 13 matriarcas. Então, é um legado que era passado da medicina feminina, não apenas para as mulheres, mas a partir desse olhar, né, como eu falei ontem, o corpo da mulher é mais conectada com a energia feminina, então somos mais como encarregada, né, mais guardião dessa energia, mas né, era essa tradição assim que estava vindo e depois foi passado. Hoje esse livro ele está em inglês e em português, ou português não, em inglês e em francês. Eu acho que em espanhol também, se eu não me engano. Eu acho que em português ainda não teve os direitos autorais, algumas pessoas já traduziram. E tem também. Opa, ele dentro desse livro também, para quem conhece, né, quem está um pouquinho nos círculos do sagrado, também no finalzinho desse livro, também ela explica sobre as 13 matriarcas, a Mirella Ford, né, que faleceu ano passado, mas ela também traz essa conexão com as 13 matriarcas. Porém, por mais que vem, né, como eu falei, desse legado norte-americano, ele toca dentro de uma... A Stephanie que pergunta, o último, o azul, é Mirella Ford, que fala dos círculos sagrados para mulheres contemporâneas, mas no final dele ela explica em português, né, todos, e o outro, para quem lê em inglês e em francês, da Jamie Sams, né, são as 13 mães do clã original, mas acredito que ainda não foi editado por questão de tradução mesmo, porque algumas mulheres eu sei que já traduziram, você encontra no Instagram algumas que comentaram que tem feito, é, mas o que é bem interessante, né, que eu sinto com essas 13 matriarcas é que elas tocam num legado profundo dentro da mulher, independente de onde você vem, independente de quem você é. Para mim, elas me tocaram. Eu não conhecia nada delas. Eu fui num círculo de mulheres, onde inclusive Denise e Simone que estão
aqui na tela hoje está... Oh, Simone não, a Denise estava dentro desse círculo, Simone chegou depois, né? E dentro desse encontro assim de mulheres, me veio muito forte assim como isso conectava com alguma coisa mágica para mim, né? De me ver em cada uma. Estava até relendo hoje, preparando um pouquinho o que ia falar, e vi esse chamado Maia, que a forma dele se complementar é dizer eu me vejo em você. E eu sinto que minha conexão com as 13 matriarcas, bem-vinda para quem está chegando, a minha conexão com as 13 matriarcas foi exatamente isso, me ver em cada uma das mulheres que estava presente naquele círculo naquela noite. No final de semana, na verdade, não foi nem só uma noite, mas a noite na fogueira foi muito forte para mim. E quando eu voltei para casa, né, toda cheia desse círculo, cheia é, desse aprendizado, assim, tentando entender o que era, a minha forma de entender, às vezes escrever, outras vezes desenhar. E assim eu comecei a desenhar da forma que eu senti, que não tem nada a ver com a forma que elas são. Comecei a desenhar, né, uns pequenos desenhos dessas mulheres, assim, da forma o que elas me traziam, e ao mesmo tempo caí justamente sobre a explicação da Mirella Ford das 13 matriarcas. Fui ver aquela foto final, né, que a gente faz aquele selfie final, e tinha 13 mulheres. Durante o final de semana todo, foi sempre, quantas pessoas tem hoje? Não, tem 12, tem 15, não, fulano não veio, mas ela trouxe amiga, né? Então o número, a cada vez que tinha que botar a mesa ou fazer alguma coisa, ninguém sabia quantos que éramos. Só no final, né, na foto que eu fui calcular e era 13, né? Estávamos em 13. E para mim, fui entendendo assim como que elas estavam chegando até mim. E quando eu terminei de desenhar, só olhei por cima, assim, o que eles falavam sobre essa lenda. E quando terminou o desenho, me veio, né, que eu tinha que fazer um tarô com isso, que eu não podia deixar esses desenhos guardados, como o resto das coisas que eu faço, mas que elas precisavam ir para o mundo. E quando eu fui escrevendo, daí eu fui canalizando, eu fui percebendo, e a cada vez que eu fui trazendo, depois desse tarô, né, daí eu criei um oráculo de 22 cartas, cada vez que eu fui fazer uma vivência com elas, eu fui entendendo cada vez mais profundamente o ensinamento dessas mães, o quanto elas se apresentavam, às vezes dentro de um corpo de uma outra mulher, às vezes dentro, né, do ensinamento do momento, às vezes com uma presença assim que às vezes a gente pode sentir elas mais firmes, outras vezes é como um sopro no vento, alguma sabedoria que nasce, uma evidência que, pô, ali é a primeira mãe, aqui é a quinta mãe, com certeza só pode ser ela que está aqui. Então elas aparecem de formas mágicas, mas que a gente, quando começar a entrar na jornada, né, quando a gente aprofunda a nossa conexão, falo de jornada com elas, né, na nossa conexão profunda com elas, de reverenciar, de estudar, de perceber, de se conectar de alguma forma com elas, não há como duvidar delas. Eu acho que a maioria das pessoas que conectaram no momento não tem como dizer, não, isso é coisa da minha cabeça, porque é muito mágico. É muito forte. Mesmo quem vem com dúvidas no início, há alguma coisa é, que começa, né, a dialogar conosco. Então, é, essas 13 mulheres, né, esse legado, depois vou explicar de cada uma, e eu sinto que quando a gente fala delas, também eu acho que é por isso que eu queria um lugar mais, né, aconchegante, assim, do Zoom, não aquele vai e vem do Instagram. Eu sinto que elas começam a se apresentar. Então, nesse momento onde vocês estão, né, na sua conexão, no seu momento, percebam também que à medida que a gente vai falando delas, de alguma forma elas já começam a futucar, né? A cutucar seu ouvido, vem um insight, vem uma presença, vem alguma coisa pode estar vindo nesse momento que a gente começar a falar delas, né? De convocar a energia delas, convocar a presença, o ensinamento. É, para, para mim, né? Como eu falei, elas vieram primeiro através de desenhos e hoje, ou esse ano, desenhei elas de novo, ano que terminou, desenhei elas de novo, mas elas vêm de várias formas, de escrita que você tem, né? Então, elas não necessariamente
tem um rosto específico ou uma presença, né, em algumas deusas ou algumas representações, a gente vai trazer coisas materiais, né? Por exemplo, se a gente pensa nas Iabás, né, do Candomblé, a Oxum que está de amarelo, que tem esse objeto ou aquele, se a gente pensa nas deusas indianas, elas têm especificidade físicas, né, de características. As 13 mães, elas são como emanação de amor, né, como raio de luz que vem da nossa grande mãe, a grande mãe que está presente em tudo, está presente na terra, nas águas, pode ser a Virgem Maria, pode ser de várias formas que elas aparecem. E as 13 mães é a mesma, é como se elas são esses raios, essas materializações aqui na Terra. E aí elas aparecem, cada um vai ver o rosto que quiser. Às vezes são pequenininhas, às vezes vão aparecer gigantes, às vezes vão aparecer como uma árvore, às vezes vão aparecer só um cheiro, uma sensação, às vezes você vai ter uma representação muito visual, talvez dela, né, ou muito auditiva, mas elas vão se apresentar da forma que cabe para você, né? Que combina com você. Elas não vêm, ela a primeira é assim, a segunda é assim. Não, a primeira traz um ensinamento, a primeira traz uma luz, a primeira traz um cheiro, uma relação. O como isso vai se manifestar para você hoje pode ser de várias formas, e às vezes elas nem aparecem no início, aí você sonha de noite, pô, agora que eu entendi. Então, não há nenhuma obrigação de ter um certo formato ou uma certa visão, é muito mais um ensinamento. É, e para mim, né, isso eu sinto que tem uma relação que eu chamo da grande mãe, cada um vai dando os nomes que combina, que reverbera para seu coração, mas para mim é como se fossem raios, né, cada um da sua cor, dessa grande mãe, como um cristal que vai trazendo todas as cores, né, um prisma de cores. Quando você bota ele entre a chuva e o sol, e aí essa luz transparente, de repente, começa a pegar cores, né, a pegar formato, a pegar é, consistências, digamos. Mas antes a gente estava vendo o invisível. Então, para mim, as 13 mães é um pouco isso, esses raios, e onde cada raio traz um ensinamento específico, né? O laranja traz uma reverberação para nós, né? Se veste de laranja, você não vai ser igual que o dia que você está vestida de preto ou que você está vestida de branco. Vai trazer uma mudança na sua energia, na sua percepção, no que você emana, no que você recebe. Então, essas coisas, né, que a gente fala com as cores, com o momento do ano que a gente reverbera com elas, da lunação que elas trazem, já traz uma especificidade a cada momento. É, se eu vou muito rápido, ou que tem dúvida, né, ainda mais para quem está chegando, não hesita a perguntar, botar no chat ou a me interromper, viu? É, uma das especificidades das 13 mães e dos ensinamentos do feminino é justamente que não tem hierarquia. A hierarquia a gente deixa para o masculino, que vai para cima, dentro do feminino e do legado das 13 matriarcas, e nos lembrar que somos um círculo, onde não tem alguém acima nem alguém abaixo. Então, estou com o microfone, mas eu empresto, viu? Meu bastão da fala aqui para quem sentir que precisa perguntar ou interromper. É, então, a história das 13 mães que a Jamie Sams traz, né, como era esse legado, ela fala que teve um primeiro mundo e vários povos nativos contam nessa mesma lenda, né, uma cosmogonia similar, que falavam que existia um primeiro mundo dos humanos, né, da humanidade, e que estava bem até um certo ponto e começou a desandar um pouquinho, como está acontecendo hoje, que hoje eles estimam que estamos no quarto mundo, mas isso era no primeiro mundo. É, a, então, havia ensinamentos, mas começaram a ser um pouco roubados, e a imagem do pai, do avô Sol, né, dessa potência solar que se via através do ouro, começou a ser cobiçada. Cobiçada pela parte financeira, cobiçada pela parte do poder, pela parte de ter mais luz, mais brilho,
né? Parece até um déjà vu, mas que tinha isso. E então, o que era para ser honrado como nossa luz divina, como a nossa capacidade única de cada um brilhar, de repente começou a ter competição, começou a ter roubo, a começar isso começou a degenerar porque aí começou a ter os recursos da mãe terra começaram a ser tão cobiçados, tão roubados, que começou a faltar. E aí falam que a mãe terra começou a se conectar, né? A grande mãe veio através da materialização da mãe terra e da avó lua e começou a falar que precisava fazer uma mudança e que a única forma de trazer um reequilíbrio das energias seria através da energia do feminino, que a energia feminina precisava voltar de forma mais potente para a Terra, que seria a única forma de trazer esse equilíbrio. E aí até senti de traduzir para você só um pedaço do texto, porque eu estava relendo ele e achei tão bonito, eu falei, não vou nem contar, vou ler direto. Então, a Terra-mãe mandou uma mensagem a todos aqueles que faziam parte da criação. Esse chamado foi escutado apenas por aqueles que escutavam com o coração. E ela falou: eu estou dando luz a um legado que vai suscitar o melhor de cada um na humanidade. Nunca mais a beleza do aspecto feminino será escondido por aqueles que buscam a luz da avó lua, ou aqueles que colocam suas dádivas e seus dons a meu serviço para que eu possa cuidar deles e para eles receber a força que guiará eles no caminho. Eu vou dar o legado a todas as mulheres da Terra, a medicina que elas precisam para dar nascimento a seus filhos, assim como aos sonhos coletivos. Então, com elas, eu vou mudar os padrões de medo que machucaram no coração de todos os meus filhos. Minha promessa para o povo das plantas, para o povo das pedras, para o povo daqueles que têm asas, aqueles de quatro patas, e o povo que fica na terra, é que minha compaixão e meu amor serão presentes nas duas pernas, chamadas eu, a mulher. Esse pode demorar tempo e pedir ajuda para os próximos da família planetária. Mas a mulher que vai encontrar a sua via vai restaurar em cada coisa viva o amor que foi perdido dentro dessa bagunça do primeiro mundo. E eu sinto que nesse final do quarto mundo, entrando para o quinto mundo, estamos de novo com esse pedido. Porque após essa transformação, houve um grande caos e todos aqueles que estavam querendo esse legado de beleza foram se juntar no que chamava na época na Ilha da Tartaruga, que quando você olha em algumas imagens da Pangeia antiga, né, quando a gente olha os primeiros tempos da Terra, quando os continentes eram colados, algumas imagens parecendo uma tartaruga. Então, por muitos povos nativos, as origens da Terra, a Terra era chamada a Ilha da Tartaruga por causa dessa representação dos continentes quando eram juntos. E é como se no centro desse coração da tartaruga havia todo o conhecimento que foi guardado e enterrado, porque após esse primeiro mundo, quando a mãe, a grande mãe, né, através da mãe terra e da avó lua, convocou essas mulheres para fazer isso, trouxe dentro a energia, desculpa, dessa grande mãe foi se dividida em 12 pedaços. Cada pedaço foi colocado dentro do coração de uma mulher, onde ela recebia uma parte do ensinamento. E quando essas 12 mulheres se juntavam, experimentando cada uma o pedaço do legado que lhe foi dado, quando elas se juntavam, o sonho delas juntas criava a 13ª, que então encarnava como sendo essa nova humanidade vindo para a Terra. E esse clã de mulheres, dessas 12 mulheres, se reuniam dentro de uma kiva, que são tendas, né? Não é tendas, é como caverna, que usam em alguns povos norte-americanos, aonde metade da caverna está abaixo da terra, para se conectar com o chamado da terra, com o batimento da terra. Então, é semi-enterrado, e a parte de cima parecia a parte externa, né, da tartaruga, um casco de tartaruga.
E a outra representação é que em cima de um casco de tartaruga, com a minha, né, tem as escamas, e aí quando elas se juntam, as 12 escamas, criam a tartaruga de volta. Então é como se cada uma dessas mães era um pedaço desse casco da tartaruga. Por isso que chamam, né, essa tartaruga, ela é a representação de que tudo está em casa, que estamos em casa, e que toda essa sabedoria que pode ser representada através desse casco da tartaruga, dentro dessa tenda da tartaruga, né, dentro dessa casa do conselho, quando se juntavam todas, esse casco de tartaruga, ele habita dentro do nosso coração também, pois temos todas elas dentro. E aí a lenda conta que, ao momento, essas 12 matriarcas abandonaram, quando já aprenderam o caminho de ser mais humano, abandonaram o corpo de carne delas, o corpo de carne e ossos, e foram juntos se enterrando dentro do centro da Terra, dentro dessa kiva. E até hoje o ensinamento ele está guardado dentro do coração da Mãe Terra. E como eu estava explicando ontem, para nós na espiritualidade feminina, nós nascemos da Terra. Esse corpo é feito do calcário da Terra, carrega as águas da terra, então a sabedoria das 13 matriarcas habita dentro de nós. Só lembrar onde que a gente guardou. Só permitir se relembrar, porque todo o caminho da beleza, que elas chamam, e isso é um caminho da lembrança, é um caminho da memória, da gente se lembrar quem somos, quais são os sonhos que habitam em mim, qual é o sonho da unidade perdida, desse amor que, né, nos caminhos, através dos medos, a gente foi esquecendo. E depois disso, não houve alguns mundos, desapareceram, renasceram, e a gente agora está na transição para o povo nativos, do quarto para o quinto mundo. E nesse quinto mundo, a convocação é para que se restaure a unidade, para que se restaure a harmonia, e que a gente deixe de lado o caminho do guerreiro, que foi aquele que a gente trilhou esses últimos tempos, que são caminhos masculinos, de guerra, de luta, de ser o melhor, que foi necessário por um tempo, mas como eu sempre falo, quando o guerreiro esquece porque que ele foi para a guerra está perdida. Então precisamos nos lembrar que o que foi protegido do território, do que foi conquistado, que está na hora de deixar e voltar ao caminho que, para os nativos, falar no caminho da beleza. Que é esse caminho onde a unidade se faz através da reintegração desse feminino, para que a gente possa andar em beleza, para que a gente possa andar aprendendo a partir do prazer, a partir da poesia, a partir do carinho, a partir do apoio, da sororidade, da igualdade, e não mais a partir das lutas. E essas 13 mães, elas nos oferecem, através, né, da passagem delas, um caminho, passo a passo, para que a gente possa reaprender esse caminho da beleza, para que a gente possa reencontrar esse caminho que a gente, né, pelos medos, pelas nossas limitações, pelo nosso passado, pelas nossas histórias, que a gente possa ir deixando, né, nossas camadas de cebola e reencontrar no nosso coração cristalino toda essa beleza que é a nossa própria essência, e que a gente possa não só a redescobrir, mas caminhar com ela. Nos tornar essa verdade, né? Nos tornar essa, não só de boca para fora, né? É bonito falar de paz e ficar brigando conosco o tempo todo internamente, de falar de gentileza e se xingar de manhã, de tarde e de noite porque a gente não fez a coisa certa. Então não adianta a gente só falar, né, dessa beleza, dessa doçura, dessa amorosidade de boca para fora. A gente o conselho delas, né, o ensinamento, e nós tornarmos isso, aceitar nossas sombras, aceitar nossos desequilíbrios e poder andar com isso com cada vez mais harmonia, com cada vez mais gentileza, para que o caminho se torne bonito. E hoje estava conversando com uma mulher e ela me trouxe uma fala que eu achei tão bonito. Ela estava me falando de Jung, que falava que não, que as guerras, que perguntaram para Jung como terminar com as guerras. E ele falou que para ele a única forma de não ter mais guerras na Terra seria quando cada ser humano pudesse lidar com suas próprias sombras, que a gente aprendesse a lidar com nossas sombras não mais como guerra, mas com amorosidade. Eu senti que isso tinha todo a ver com esse caminho que oferece nas 13 matriarcas. Que a gente possa reencontrar essa harmonia de dentro
e que isso vai interferir no fora, né? Que o caminho das 13 matriarcas, ela é justamente isso, é a gente voltar no nossa casa do conselho para encontrar o nosso lugar no mundo, para encontrar a nossa especificidade, mas a partir dessa harmonia minha. No, no que veio de desenho, né, das 13 matriarcas, não sei se a câmera está boa, que vocês conseguem enxergar, a carta 20, desenhei ela como justamente esse conselho, né, da tartaruguinha no canto, e a mensagem que veio com essa carta do conselho, onde as 12 matriarcas são juntas, criando a 13ª juntas, que a gente possa reencontrar cada a nossa cor específica, nosso lado único, nossa diferença, como falei, né? Cada tem uma digital diferente, então significa que temos caminhos de vida diferentes, temos dons diferentes, mas que isso não precisa se tornar como uma maldição, né? Dizer, pô, mas eu sou tão diferente. A gente tem aquela história, né, da ovelhinha negra, da ovelha diferente, da nossa ovelhinha multicor, né? Ah, não sou igual ao resto da minha família, não sou igual o pessoal da escola. Mas isso deveria ser uma dádiva, né? Deveria ser um lugar assim de o que eu posso trazer para aqueles que não são igual a mim. Porque se todo mundo é igual, a gente não vai aprender nada. Então, é reconhecer, né, nossos dons e talentos, perceber nosso lado único, não só para se vangloriar, porque, né, todos nós somos iguais e diferentes, mas sim para saber esses dons e talentos que eu tenho para mim, que me servem, como posso trazer isso ao serviço do coletivo, ao serviço da humanidade, para que todos nós possamos caminhar em beleza, para que o mundo se torne melhor, não a partir do que eu me forço a fazer, mas observando o que eu já trago, qual é a beleza que eu já trago, porque eu nasci, simplesmente. Já nasci com esse dom, já nasci com essa qualidade, já nasci com toda essa beleza. Então, a verdade, não há nada que fazer a não ser, talvez, lapidar, né, isso, tirar o que impede de ver aquele cristal que já está dentro da gente. Isso é um pouco do caminho das 13 matriarcas. É, E aí elas nos ensinam, né? Cada vem, como falei, são 13, porque são 13 luas. Então, hoje a gente traz, elas estão sempre presentes, mas você pode vivenciar elas mais fortemente a cada alunação. No tempo solar, são 12 meses. 12 meses faz um ano. No tempo lunar, são 13 luas, 13 lunações, né? 13 lua nova, que depois vai para a crescente, para a cheia, para a minguante. Então, são 28 dias e pouco. Então, 13 lunações completas formam um ano. Então, a cada uma dessas lunações, você pode vivenciar os aspectos dessa matriarca. Você pode conectar com ela, passa um mês, você pega um primeiro ensinamento, aí vai para o segundo mês, e como é ritualístico, né, como é em espiral, a gente pode continuar de forma infinita. Já conectei com elas em 2015, estamos já em 2023, então estou entrando no meu 8º ano de ensinamento com elas, e é como se a cada ano que passasse, o ensinamento vai aprofundando, né? A gente vai percebendo novas camadas, e uma das falas que vem dos ensinamentos da 13 matriarca, tanto da Jamie Sams que ela traz, do xamanismo, é que o grande mistério sempre vai permanecer um grande mistério. Então, tem uma parte que ela fala, nem tenta desbruçar todo, porque a verdade, você vê um pouquinho, e aí quando você está feliz porque acha que entendeu, você abre mais um espaço gigante. Então, a busca ela pode ser infinita. Então, a gente pode ficar com os mesmos ensinamentos anos após anos, que sempre vai se revelar mais beleza, mais encanto, possa ainda aprimorar cada vez mais o ensinamento, né? Então, essa parte é como infinita. Não sei se tem alguma dúvida ou pergunta sobre essa caminhada das 13 mães, ou... Então, vou falar um pouquinho de cada uma. Me interrompem, gente. Isso, né? Eu vou falar de cada uma, falar um pouquinho como cada uma aparece, para você sentir nesse momento, talvez, qual é aquela que mais aparece para você. A gente pode também, a gente fala que tem a nossa matriarca de nascimento,
que tem a ver com onde que estava a lua nova, né? A lunação, qual lunação você nasceu dentro do ano. Então, pode ser um pouco parecido com o mês, mas perceber, por exemplo, né, se você... Agora, por exemplo, a gente está ainda na 13ª matriarca, porque a primeira lunação de janeiro ainda não aconteceu, vai ser dia 21. Então, para quem nasceu, né, esse ano especificamente, ainda está na 13ª matriarca. Quem vai nascer do 21 de janeiro para mais ou menos 20 de fevereiro, se eu não me engano, vai estar dentro da lunação da primeira matriarca. Então, tem um site que se chama o Jogral, jogral.com, e você botar a lua com a sua data de nascimento. E aí você pode calcular qual é a lunação do seu ano. Que daí, normalmente, elas são entre dois, né? Tipo, aqui, janeiro, ou vai ser a 11ª, ou vai ser... Ou 13ª, desculpa, ou a primeira. Né? Para fevereiro, vai ser entre a primeira e a segunda, normalmente, né? Dependendo se você está no início ou final, assim. Que daí vocês podem ir calculando, mas às vezes aquela que mais vibra em conexão com você, que está mais próxima de você, nesse momento, não necessariamente é aquela do seu nascimento. Então, vou falar de cada uma, e aí você pode ir sentindo quais são aquelas que estão lhe trazendo o ensinamento nesse momento, se tem uma que vibra mais. Eu vou só sentir de tirar uma para ver quem quer falar aqui hoje. Eu não tirei antes, me veio agora. A sexta, a mãe da palavra. Então, vou passar na ordem, né? A primeira mãe, então, vou mostrar como eu senti elas, mas elas podiam aparecer de várias formas, né, para vocês. A primeira mãe é aquela que inicia o ano, chamada Mãe Natureza, é aquela que fala com todos os seres. É aquela que nos faz perceber a nossa relação de parentesca, que fala, né, entre todos os seres. Qual é meu lugar no mundo e como isso se relaciona, ou como eu entro em relação, em comunicação com o mundo. O quanto eu me relaciono com os animais, o quanto eu me relaciono com os cristais, o quanto eu me relaciono com as plantas. A cor dela normalmente é laranja. E aí você vai sentindo nessa cor laranja que ela é a cor da chama, a cor do fogo, esse fogo central que mora no nosso coração e que nos permite nos conectar com todos os seres, Então, a primeira mãe é isso, ela comunica com o mundo, ou ela nos ensina como comunicar com o mundo e como escutar o mundo. Quando a gente precisa, né, entender e aprender não só da comunicação da fala e da expressão, né, a gente pode conversar em voz alta com nossas plantinhas, com nossos bichos, mas ela fala também da nossa capacidade de entender e, por exemplo, como tem no yoga, de fazer as posturas do gato, postura do cavalo, do cachorro para baixo, né? Observar os animais, observar as plantas, observar a natureza, observar as coisas e aprender com elas. Isso também é forma de comunicar-se. Né? Comunicar com o fogo, às vezes, é observar a chama do fogo e ver o que eu posso aprender com o elemento fogo. Como se alimenta um fogo? Como que o fogo faz um incêndio? O quanto ele vai diminuindo? O que eu posso aprender com as águas? Como que as águas me ensinam, me acalmam? Né? Qual a minha relação? Eu gosto de ir na água. A água é aquela que me traz a paz, é aquela que me ativa. Então, toda essa forma de se relacionar com o mundo, de descobrir, né, dentro do mundo, aonde são minhas bússolas, como fala uma amiga, né, os meus recursos dentro da natureza, quais são os recursos que eu posso pegar, quais são aqueles que me desequilibram, né, aqueles que são mais predador para mim, com a mãe, a primeira mãe, né, aquela que comunica com todos os seres, dessa cor laranja, é ela que vai me ensinar, ela que vai me mostrar como me relacionar melhor com o mundo onde eu cheguei, né? Com esse corpo que eu cheguei. A segunda mãe, ela vem de cor cinza. Então, é a mãe da sabedoria. É aquela que nos fala da ancestralidade, da guiança do norte. A mãe da sabedoria, ela escuta as memórias da terra. Aqui, para mim, ela apareceu como escutando dentro dos cristais, mas é aquela que é capaz de ir no passado, um pouco como a gente fez ontem, para quem participou ontem, né, era mais conectado com ela, dessa sabedoria antiga,
que vem dentro de alguns arquétipos. Eu sei que algumas de vocês lêem o tarô, então essa é aquela que vai nos conectar com esse passado, com essa biblioteca da Terra, que pode estar conectado também, por exemplo, para quem está conectado com as baleias, com as tartarugas, com todos esses seres que nos lembram coisas antigas, né? Quem, por exemplo, vejo outras aqui que eu sei, não vou dar nome para não queimar o filme de ninguém, mas que conecta, por exemplo, com o Reiki e que vão trazer memórias muito antigas junto com o Reiki. Aqueles insights que a gente tem de déjà vu, né? De vidas passadas, por exemplo, onde algumas de vocês traz memórias, por exemplo, do Egito, de uma coisa que você vivenciou há muito tempo atrás. Isso pode ser reconectado ou clareado, né? Através da Mãe da Sabedoria. Ela que nos ensina, né, dos mundos, que somos essa passagem, além do tempo, né? O tempo, a primeira nos comunica com o que como nos comunicamos aqui na Terra, na encarnação, a outra nos comunica com nossos mundos invisíveis, que vão além do tempo. A terceira, ela fala de achar o nosso equilíbrio. A segunda é cinza, né, que eu falei. A terceira, ela é da cor marrom, da humildade, ela é pequenininha, a mãe da verdade. E ela nos ensina a caminhar com justiça, a caminhar com verdade, a ser justa entre você e o mundo. O mundo pode ser muito grande e a gente pode ser muito pequena. Tem vezes que a gente sabe o que a gente deveria fazer, mas nem sempre a gente consegue. Então, ela nos ensina como uma criança, né, que vai andando com o que pode, com o que é possível, de acordo com minha bagagem, de acordo com da onde eu vim. Tem coisas que parecem fáceis, mas não são. Para a sua história pode não ser fácil. Pode ser fácil para mim e não para você. Então, a Mãe da Verdade, ela nos ensina a ser justa, a aceitar nossos caminhos passo a passo, de ser gentil nessa, né, de me equilibrar, e também ela traz também na forma que eu me comunico com o outro, o quanto às vezes eu vou julgar o outro sem conhecer a história do outro, sem conhecer as dores do outro, pelo que ele passou, e estou aqui apontando. Então, a mãe da verdade, ela fala isso, nem toda a verdade eu sei, então preciso me equilibrar a minha e respeitar a do outro. A mãe das visões, que é a quarta, no caso seria o mês de abril, essa foi a Tenida que estava ali de carinha, então que me inspirou o desenho. E a Mãe das Visões, chamo ela da Mulher das Estrelas, porque é aquela que está, aqui ela lê numa bola de cristal, mas às vezes a gente fala que ela fica na porta entre os mundos. Ela tem a capacidade de ver tudo o que possa acontecer, mas também ela fica sabendo os limites do que é possível no aqui e agora. Então, a Mãe das Visões, ela fala de projeção, do quanto o universo comunica com você, através do tarô, bola de cristal, insight que vem para você, mas a dificuldade, muitas vezes, dos visionários, de quem vê, porque viu, já quer que aconteça amanhã. Só que entre eu ver e eu caminhar até aquele lugar, pode demorar. Você teve a visão, que bom. Quando que você vai receber essa materialização da visão, seja para você, seja para outro, vamos nos conectar de novo com limitações humanas, passo a passo, o que é possível no corpo, o que é possível na matéria. Que bom que você vê, que você vê, né? Isso lhe mostra aonde ir, mas o quanto, como, né? A caminhada até lá pode demorar, e ela nos ensina também isso. A sua visão, ela precisa se ajustar no corpo humano. Uma vê, a outra ouve, que é a Mãe do Silêncio. A Mãe do Silêncio, ela nos convida, né, da cor escura, da cor preta, a ir dentro das nossas cavernas e fazer silêncio. Não só silêncio da boca, mas silêncio da cabeça. Poder encontrar nosso espaço de silêncio para ouvir, porque as verdades que se escuta profundamente é quando minha mente não está tagarelando. Então, a mãe, muitas vezes do mês de maio, ela vem para nos ensinar a encontrar esse lugar, de adentrar em mim, saber silenciar para poder ouvir, né? Ouvir profundamente a outra, ouvir o que tem nos mistérios, ouvir quando eu não sei mais nada. É um convite também para ir nos mistérios, porque ela vai na gruta escura,
Tem essas meditações, né, em várias tradições de você ir dentro de uma caverna e ficar na escuridão. Tem as meditações da Kali, que pede para você fechar os olhos e ficar nessa escuridão, até perder o tempo, o espaço onde estou, quem eu sou, e aí outro universo se abre. Então, esse é o convite da Mãe do Silêncio. Essa que veio falar com a gente hoje é aquele que segue. Depois que eu silenciei, eu posso falar. Mas aí eu vou falar, vou contar a minha história a partir da verdade de meu coração. A Mãe da Palavra, ela nos convida a contar a sua história. Mas não só contar no sentido como a gente faz na psicóloga, né? Ou desabafando tudo. Ela muitas vezes nos convida a contar primeira para as águas, né? Desabafar toda a nossa história, para depois trazer a sua história como sendo possibilidade dos outros aprender. Quando você conta sobre você, quando você conta sobre o que você viveu, você está trazendo possibilidade do outro aprender. Por isso que eu gosto tanto de círculos de mulheres, porque quando eu escuto a outra, eu posso aprender sobre mim, eu posso me equilibrar de acordo com isso, né? Posso entender outras possibilidades. Ah, você chegou por aqui, ah, você também passou por isso. Não é que eu preciso me comparar ou achar melhor ou pior, mas a história de uma se torna ensinamento para mim. Então, o convite é você expressar, já que ela veio aqui hoje, expressar a sua história, expressar a sua verdade, expressar seus pontos de vista, ousar, né, essa fala, ousar essa expressão, e não só a partir da comunicação verbal de palavras, mas talvez uma música, talvez sua arte, suas pinturas, seu crochê, né, as mil formas que você tem para expressar, sabendo que nisso você já está ensinando, você já está comunicando. A sétima nos convida para amar incondicionalmente. Não só ao mundo, mas a você mesma também. O quanto você é capaz de se amar. De amar seus demônios, de amar suas dores, de ver um mundo que estraga. Como eu falei, não teria guerra se a gente soubesse amar as nossas sombras. Então, a sétima mãe nos ensina, depois que você contou toda a sua história, e as histórias sempre têm coisas ruins e coisas belas, o vilão não é tão vilão, o herói não é tão herói. E uma vez que eu contei essa história, que eu expressei minha história, que eu vejo minha história, eu sou capaz de amar a cada personagem que está aqui na minha história, eu sou capaz de aceitar a cada sombra que tem ali, e não só as sombras de fora, mas as minhas sombras de dentro. E ali vem realmente, né, o grande X da questão. A sétima mãe é bem desafiadora, porque é sempre difícil de amar a todas nossas partes, né? E amar quando a gente não está amado, amar quando não tem amor recíproco. Então, ela vem realmente trazendo essas lições assim, de amar a cada pequeno defeito. Amar não significa não mudar. Amar significa aceitar o que tem e fazer as transformações onde eu posso. E amar significa depois curar. Quando eu começo a amar, eu aceito que aquilo existe e escuto a oitava mãe, a mãe da intuição, a curandeira, a parteira, aquela que é dos ritos de passagem, dos ritos de transformações, do que tem que nascer, do que tem que morrer, do que tem que ser curado, do que não pode ser curado, daquilo que eu preciso enterrar, porque precisa ter transformações. Preciso aceitar que às vezes eu preciso abrir espaço vazio, esvaziar para poder ter o novo. Então, isso é a mãe da cura que traz isso, que nos convida a ouvir a nossa vozinha da intuição, como convidar a nossa curandeira interna para curar, mas primeiro, para não projetar sobre outro, curar a si mesmo, trazer essa cura para dentro. Quais são as plantas que eu posso usar para me curar? Quais são os cantos que eu preciso usar? Quais são as partes que eu preciso ainda amar, acolher e transformar em mim para depois curar o outro, para depois trazer essas mudanças para o outro. A nona, depois que eu comecei a curar, que eu preciso fazer o luto, é aquela do Portal do Oeste, aquela do sol que se põe. É a mãe da vontade. Aquela que nos convida a deixar aquele antigo mundo, aquilo que eu precisei enterrar, então é a fase do luto, já enterrei, mas ainda vem os choros, ainda vem os medos, vem os arrependimentos, e sempre isso que eu trago, né? Por mais que você separou daquele cara que não prestava, se liberou daquele trabalho que era um sufoco, mas mesmo que você escolheu,
curar, cortar, né? Que a parteira ela vem cortar os cordões umbilicais. Depois vem a depressão pós-parto. Meu Deus, o que eu fiz? Será que era isso mesmo? Será que eu queria isso? Como que eu vou viver sem essa pessoa? Então, a mãe da vontade, ela fala isso, né? Desse pôr do sol, onde vem todas as emoções à tona, mas onde eu preciso aceitar. Vou chorar, vou, mas ao mesmo tempo eu vou focar nos sonhos. Eu vou focar na primavera que está por vir. Então, ela lhe convida, ela pergunta para você quais são suas vontades, quais são as sementes que você quer plantar, que vão demorar o inverno para nascer, que vão demorar um pouco para crescer, mas o que você deseja plantar? Quais são as suas vontades para o futuro? Quais são suas vontades para as gerações futuras? Qual terra você espera ter? E para isso, às vezes, precisa fazer a transformação dos nossos lugarzinhos de conforto para usar o novo para o coletivo, mesmo que seja duro. Né? E me vem muito também essa mãe da vontade, para quem tem filhos aqui na roda, né? Às vezes, não adianta a gente falar, né, dar o exemplo pela fala, de não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha. Se liberta, não faça igual a sua mãe, que não adianta. Se você quer realmente ensinar, você precisa mostrar o exemplo. Se você quer realmente que o futuro seja diferente, nós precisamos fazer essa transformação. Precisamos mostrar. E isso dói pra caramba. Então, a mãe da vontade, ela fala dessas dores, vai chorar, vai doer, mas se você tem esperança, se você sabe aonde você quer chegar, isso ajuda. Né, nos partos, a gente sempre fala isso, né? Coloca-se as visões de onde você quer chegar, que vai ajudar na hora das contrações da dor extrema, quando você quer se arrepender e não quer mais aquele filho, você lembrar que aquele filho já está para nascer, já dá um alento e que você aguenta a dor. Então, a nona matriarca às vezes fala isso, de o que você quer criar? Foca no seu futuro bom, foca onde você quer chegar, que é aquela travessia, quando dói um pouquinho, dá para aguentar. E aí isso leva para a mãe da criatividade, opa, tá de cabeça para baixo, da cor rosa, né, que vem tecer novos sonhos. Quando eu deixo tudo para fora, eu tiro da minha barriga, né, como a aranha que está no canto, para tecer novos sonhos. A partir das minhas histórias, vou tecer a minha teia, vou tecer nova trama, vou tecer nova história. Qual é a história que você quer criar? Como você quer criar sua história? O que você quer inventar para você mesmo? E a partir desses fios, né, que parecia um destino, parecia aquele karma que a gente se diz que estamos travados para sempre, ela faz atalho, vai para a esquerda, vai para a direita, vai transformando um pouquinho para criar sua própria teia, para recriar, para fazer arte a partir das coisas que são difíceis. Eu posso fazer poesia, posso fazer um quadro, posso fazer um bordado, e assim vou criando minha vida, recriando, às vezes, né, tecendo mil vezes. Mas ela pergunta, o que você quer criar? E quando você saiu da sua barriga, a sua criação, aí você se torna líder do seu mundo. Você anda de cabeça erguida, né, como a mãe da beleza, você honra e reconhece a luz que você tem, né? Traz esse amor de você andar a sua verdade, de você caminhar com aquilo que é verdadeiro para você. Como eu falei, não adianta falar de paz se você está fazendo um inferninho na sua própria cabeça. Se quer estar em paz, cria paz para você. Seja essa paz, seja esse amor. E a 11ª matriarca, a mãe da beleza, foi ela que criou, a partir disso tudo, o conselho, os primeiros círculos de mulheres. Porque a mulher guerreira que descobriu sua força, que descobriu sua capacidade de andar, descobriu também que tinha momentos que a mulher precisa pausar, que tem momentos que a gente cansa, que nem tudo a gente dá conta. Porque senão a gente se machuca quando a gente quer dar conta de tudo. Então, dentro da criatividade do novo mundo, honrando nossa força, reconhecendo nossa coragem, a gente precisa também ter coragem para reconhecer que às vezes precisa dar a mão. Às vezes eu não dou conta sozinha. Às vezes preciso ter um apoio aqui e ali. Hora estou dando frutas, outra hora preciso descansar, botar minha cabecinha no colo da outra, porque, como eu falei, somos todos iguais, né? Hoje eu tenho o bastão da fala, mas hora eu vou aprender de você, hora você aprende de mim. Há uma troca, não há alguém melhor do que o outro. E essa mãe da beleza, ela traz isso. Por amor por você, né? Falando de sororidade, você precisa aprender a ser apenas humana, a ser grande, a ser divina,
mas a honrar e reconhecer que, às vezes, o humano precisa descansar, o humano precisa pousar, o humano precisa chorar. Isso faz parte. Isso que traz a nossa beleza real. Não uma beleza fake, mas a beleza de quem somos, com nossos altos e baixos, com nossas rugas, com nosso chororô, com nosso ciúme, todas essas pequenas coisas que faz que a humanidade é tão bonita. E aí a última, ou penúltima, né, a última encarnada, é a mãe da gratidão, que é a mãe de dezembro, aquela que fecha um ciclo, que honra a caminhada que ela fez e pede para agradecer. Precisamos aprender a celebrar até onde a gente chegou. Tem muito para fazer ainda? Tem. Está faltando? Muito. Até sua iluminação, muitos passos. Mas não é por isso que a gente deixa de agradecer. Agradecer por tudo que a gente tem, pelo corpo que a gente tem, pela possibilidade infinita de refazer 1000 vezes nossa caminhada, de se permitir, né, fazer de novo, cair e levantar de novo, nossas resiliências, nossa coragem, nossos medos, né? Agradecer por todas as coisas, ser grato pelo que a gente tem, e também ela nos ensina a celebrar as coisas, que a vida fica mais bonita quando a gente saber celebrar. A gente faz o ritual de ano novo, mas o resto do ano parece que está, às vezes, difícil. A gente deveria ritualizar cada pequeno feito que a gente fez, né? Cada um sabe quais montanhas que a gente fez, né? Por alguns, como eu falei, tem coisas que são fáceis para mim, mas são difíceis para você. Se você passou uma barreira que para você era muito grande, para e celebra. Ainda tem muito para fazer? Sim, tem, mas eu já fiz essa, então vou celebrar essa. Vamos celebrar o dia que passou. Pô, hoje sobrevivi. Já é bom, vamos celebrar. Estou aqui hoje, celebração. Né? Então, agradecer por cada pequenas coisas. E também ela nos ensina não só a agradecer a nós mesmos e a nossas capacidades de transformação e de tudo o que acontece, mas saber elogiar a outra também. Que a gente é muito bom de crítica, mas o quão é difícil, às vezes, né, ir para outro e falar, pô, adoro isso que você faz, você me ensina com isso. Porque isso que nos faz crescer também, quando a gente recebe do outro, né, esse elogio, essa confiança, a gente cresce muito pelo amor, muito pouco pelas críticas. Normalmente a gente acaba desistindo. Então, quanto se a gente sabe que o amor, né, esse regado de amor nos faz crescer, o quanto eu posso trazer isso para as pessoas no meu ao redor, né? O quanto eu posso ser aquela que agradece, aquela que elogia, aquela que celebra, fala, oh, você é maravilhosa, eu estou adorando isso, você me ajudou muito com isso. E trazer esse amor, né? Ser esse agente transformador também. E quando essas 12 que eu falei se reúnem, juntas, sonhando isso, né? Transformando tudo isso no grande caldeirão, elas trazem para a Terra a mãe da realização. A mãe da realização fala que uma vez que você entendeu esses passos, você traz para você o seu ser completo, o seu ser divino aqui encarnado na Terra. Você se torna aquilo que você deseja ser, aquilo que você busca. E ela traz que não há um caminho, a verdade, linear, né, como a gente tem muitas vezes no caminho iniciático, que você tem que passar por todas as etapas para ganhar o prêmio. Ela traz a frase de você é quando você decide ser. No momento que você decide encarnar aquilo que você é, você já se torna isso. E depois a gente refina mais um pouco. Como eu falei, os anos vão passando e a gente vai refinando. Mas eu não preciso chegar em algum lugar para me tornar aquilo que eu tanto sonho. Eu vou ser aquilo que eu sou do jeito que é possível. Então, por exemplo, eu sou a sacerdotisa que eu posso ser hoje. Do meu jeito, do jeito que eu dou conta, trazendo o que eu tenho para dar para vocês. Posso ser melhor do que isso? Com certeza, vou refinar. A gente se encontra daqui a 10 anos, vocês vão ter uma versão melhorada de mim mesma, ou não, mas é esse lugar. Mas hoje eu já decido que eu posso ser aquela sacerdotisa, assim como eu vejo aqui outras sacerdotisas, outras terapeutas, outras mulheres maravilhosas, mães, né, que pode ser o que elas querem ser. Então, apenas decidir em você, hoje eu quero ser isso. É o melhor que eu posso ter? Não, vou ainda ser uma versão melhorada. Mas a mangueira, ela já é mangueira. Ela nasce assim. Ela dá muitos frutos? Depende. Vai melhorando com os anos. Então, se permita ser no momento que você decide ser. E aí, depois, né, da 13ª, a gente faz mais uma rodada. E aprende mais um pouco. Se comunica, porque já que eu transformei,
eu vou precisar reaprender a me comunicar a partir desse outro lugar. Vou precisar ouvir diferente, vou precisar falar diferente. Então, isso é infinito. Isso são um pouquinho, né, dessas mães, uma versão resumida. Não sei se alguém quiser trazer algum insight que talvez teve nesse momento, se há algumas que já está familiarizada com as matriarcas de falar. Se sentir, né? Obrigado. Não? A mãe da palavra veio comunicar, porque só tem mães do silêncio hoje, mas tudo bem. Eu fiquei querendo dizer que as matriarcas, essa jornada é simplesmente encantadora, assim. Ela mexe muito comigo. Muitas vezes eu não consigo fazer todas as atividades e às vezes eu sinto que eu não estou conectada. E quando a gente se reúne para conversar, eu percebo que eu estava o tempo todo sendo influenciada e cuidada pela matriarca. Então, aí ela se torna ainda mais mágica para mim. Aí eu queria falar para as meninas que nunca fizeram essa jornada, que nunca participaram, que participem, porque é muito incrível, eu não tenho palavras assim. Eu fiquei sem querer falar e querendo falar, porque assim, eu não sei como explicar como que isso acontece, mas isso acontece. E é muito mágico, é isso. Um beijo, falei. Meu nome é Simone. Ah, eu também vou falar. Ai, que lindo ver Simone e Denise, gente. A Fanny eu vejo sempre, mas vocês todos, que saudade. Então, gente, é esse nível, tipo de vínculo que a gente cria com as pessoas, nessas matriarcas, assim. Eu fiz a jornada de 2021, 2021, e realmente mudou a minha vida, assim, é difícil, não, eu não vejo o mundo mais como eu via antes. E isso é um conhecimento que vai ficar, assim, para sempre, porque é a nossa natureza e a gente começa a perceber isso em tudo que a gente faz, em tudo que, enfim, tudo que você pensa, e aí quando vê, você fala, você esquece, aí você está vivendo essa vida aqui, aí quando vê, acontece um negócio, você fala assim, ó, mamãe ali, não é que ela estava ali, gente. E aí você fala assim, nossa, elas nunca vão embora mesmo, elas sempre estão com a gente. Então é muito maravilhoso, fora a parte, né, da partilha, que eu acho que é muito, muito assim, agrega muito, a gente tem muito, a gente aprende muito com as outras pessoas também, e é a melhor parte, assim, porque eu acho que falta muito no nosso dia a dia essa questão de ter com quem partilhar as nossas coisas, as nossas coisas do feminino, as coisas que a gente às vezes sente ou vê, mas que não é assim, a gente não sabe explicar, não é palpável, né? E aí o círculo ele permite que a gente partilhe isso com pessoas que a gente vê que sentem às vezes as mesmas coisas que a gente, assim. E aí a gente não se sente só, então isso é muito, muito importante, assim, foi muito importante para mim. E é isso, eu queria deixar esse recado para as pessoas que não fizeram também, que façam. E a Fanny, claro que é maravilhosa, claro. Então é isso, aproveitem a Fanny também. Gratidão. É claro que eu vou querer falar, né? A alegria de ver Yara. A gente fez 2021 e, assim, foi muito encantador, é incrível demais. A gente, assim, muitas vezes eu ficava, gente, eu acho que é meu mental, não é possível. E aí, quando a gente via, não, tá, era totalmente conectado com o ciclo da matriarca e realmente as partilhas faziam muita diferença.
No início eu lembro que eu ficava assim, rapaz, parece que eu tô ficando doida, não, acho que isso é da cabeça e tal. E aí a gente ia tendo confirmação da nossa intuição, a Simone me filmando, agora que eu vi. A gente ia vendo que era confirmação assim, do que a gente estava intuindo, assim, era incrível. E aí a gente não conseguiu parar, e a gente fez 2022 de novo. E foi muito bom, assim, porque a gente foi mais profundo e a gente foi percebendo como realmente o ciclo é muito, muito, muito ligado. E a gente fica ligada com o grupo, assim. E quem for fazer, vale a pena não se prender ao que vai comentar e tal. E soltar a imaginação, porque eu mesmo ficava às vezes com medo. E quando eu soltava, não, eu acho que é isso mesmo, não vou duvidar que apareceu isso, é isso daqui. A gente vê que é, e é incrível, assim, é encantador e é uma magia. E estar entre mulheres é sempre apaixonante, né? E a gente evolui cada vez mais. E estar com Fanny, meu Deus do céu, não tem nem comentário, né? Porque Fanny sempre é uma luz, assim, a gente está sem entender o que é que está acontecendo, a gente está até se criticando de alguma coisa, a Fanny vai lá, acende a luz e fala, calma, tá tudo certo, olha para aqui. E vai ainda mostra nossas qualidades, assim, ó, vamos seguir o caminho. É encantador. Eu recomendo e eu quero ganhar, que eu quero fazer de novo. Um beijo, gente. Eu sinto que realmente as matriarcas, né, elas nos trazem a nossa verdade cada vez mais próxima, e como eu falei ontem, né, o cuidado da gente se achar louca, né, de achar que são coisas na nossa cabeça, que isso foi muito criado por onde a gente vive, e aí reencontrar a nossa magia, nossos encantos, né, essas vozes que às vezes são do coração, às vezes são do ventre, às vezes são do corpo, se dar essa permissão mesmo. Só antes de fazer a tiragem aí, tava ali, né? Eu tava pensando em fazer uma pequena meditação, mas eu sinto que tá bem cansativa, aí eu tô ali sentindo no campo, que eu vou só explicar a jornada, fazer o sorteio, e aí depois eu vou deixar a pequena meditação gravada, e quem quiser fazer a pequena meditação de conexão com a sua matriarca, fica, quem sente que tá cansado, né, para não alongar muito. Mas é isso, a jornada vai começar, né, sexta-feira. É um encontro na Lua Nova por mês, né, mais ou menos, porque eu não faço no final de semana, para deixar cada um na sua casa. E é emocionante mesmo, né, essas matriarcas. Então, a gente conecta, né, num encontro, para quem participar da jornada, um encontro a cada vez na Lua Nova, que é um encontro pelo Zoom. Normalmente eu deixo a partilha, não sinto de gravar a partilha, porque às vezes, né, quem não estava dentro, não me parece que faz tanto sentido, e eu gravo a meditação que vai seguindo, né? A gente já encontra a partilha sobre o que foi vivenciado, e aí depois a gente abre para a matriarca do momento. Durante o mês, a gente tem um grupo do WhatsApp que eu vou partilhando algumas coisas, né, mas que são, como eu sempre brinco com as meninas, não são dever de casa, por mais que Simone está ainda insistindo que é um dever que ela não fez, não são dever de casa, são propostas para se conectar com a matriarca, mas que depende muito do cotidiano de cada um, porque elas falam de tantas formas diferentes, que só nos momentos que você acha que não está escutando nada, vai lá no grupo, né, pesca um oráculo, uma indicação, uma mensagem, uma sugestão de atividade para você se conectar, se precisar, porque às vezes a matriarca ela já está falando tanto que não precisa acrescentar mais nada, seu dia já está cheio. Então, eu sempre falo, é um banquete, não precisa se entupir e passar mal, pega aquilo se você está com fome. Se não está com fome, se está satisfeito, o banquete vai ficar aqui e você não come. Não é uma obrigação nenhuma, né, dessas pequenas mensagens, é mais para acompanhar. Eu estou disponível também se está passando por processo, porque às vezes, como falam as meninas, é um processo intenso. Então, tem momentos que a gente afunda, fala, meu Deus, e agora? E aí a gente vai, né, dá uma pescadinha, rectifica o jogo. Na lua cheia, para quem participa como para quem não participa, eu sempre faço o ritual de dança das matriarcas. Então, é aberto, né? Faço com contribuição livre, mas quem é dentro da jornada já ganha como bônus.
E aí a coisa da jornada sempre tem duas coisas. Uma, eu trabalho com o feminino, então de forma orgânica. A ideia é você se comprometer com você mesma, e como eu falei, eu não acredito nas iluminações de um evento, que você passa um dia e pum, se iluminou e conseguiu entender todo o ensinamento. Entender, talvez, aplicar no seu cotidiano é mais difícil. Então, para mim, a jornada, ela fala desses compromissos, né, de um sadhana, que a gente fala, né, no hinduísmo, de uma prática, porque é pela prática que eu faço mudanças reais no meu corpo, né, no meu cotidiano, na minha forma de ver as coisas, de me relacionar. Por isso que a jornada das matriarcas, idealmente, é um compromisso de um ano. Como eu falei, são um encontro por mês, pode ser que alguns você não consiga participar, né, que tem umas... isso também, ou não participar também já significa alguma coisa, mas o ideal é você fazer um compromisso de um ano. Mas, como eu falei, é orgânico. Então, se por alguma razão há mudança, a gente precisa sempre ir estabelecendo. Eu não sou uma máquina, sou um ser humano que comunica com outro ser humano. Então, sempre vem falar comigo, que a gente vê, né, o que pode acontecer, como que a gente pode modificar. Mas é isso, o ideal, né, é se comprometer com um ano. Se você realmente está com dúvida e me fala, Fanny, gostaria de fazer o primeiro mês, mas eu não sei se o segundo mês vou conseguir. A gente combina, a gente conversa, né? A gente fala comigo no WhatsApp e a gente vai ajeitando. Mas o ideal, né, é um compromisso, assim, de uma jornada mesmo, de um encontro por mês, já não é nem muito, né? Se vocês pensam quanto tempo você dedica a você mesma, eu penso 2 horas sobre 30 dias. Mesmo assim, por muitas é difícil. Vejam do qual lugar a gente se coloca no mundo, né? Nem 2 horas eu me dou. Mas seria esse pedido, de se dar 2 horas por mês, e mais um pouco, se consegue dar mais um pouco, né, para ir aprofundando. Mas é isso, né? Não faço eventos de iluminação imediata, a proposta é um compromisso com você mesma. Mas sempre, né, conversando organicamente, porque a vida é assim mesma. A gente faz um monte de projetos e tem que ajeitar, né? O vento muda, a água muda. E aí, dos valores, se alguém perguntou, que eu vi no chat aí, para quem ganhar o sorteio, vai ficar de graça, mas só vai ter uma que vai ganhar. E sobre valores, a Stephanie que perguntou, né? Se pagar por mês via Pix ou boleto é 130 por mês, né? Com tudo, com o encontro, mais o acompanhamento do WhatsApp, mais um help quando precisa. E tem um desconto que é 1.430 se pagar via o cartão, pagando tudo, né? ou pagando à vista. Depois eu vou passar no grupo de novo o link para você poder olhar com calma. E, como sempre falo também, né, eu tento botar um valor, né, 130 por todos esses encontros, de deixar um valor disponível, mas, né, que seja sustentável, digamos, mas eu sei que por alguns ainda isso é muito, então também, né, falam comigo se é difícil, se tem um mês que dá né, um grande problema que a gente precisa dar um ajuste, sempre é possível, só conversar mesmo. Eu sei que é difícil às vezes pedir, mas quem não pede não ganha nada, né? Então, as conversas, né, como eu falei, somos seres humanos e a gente tenta ajeitar para que seja justo para todo mundo. Então, isso é um pouco sobre valores. Mas depois eu passo no grupo do WhatsApp, que todos vocês estão, e aí eu boto os detalhes. Alguma dúvida ou pergunta a mais? Então, vou trazendo para nosso sorteio aí. Me veio ontem, por isso que a divulgação foi péssima, porque eu estava ali meditando e veio, não, eu quero presentear, eu quero que tem gente nessa jornada, é tão lindo, tem que ter gente, matriarca tem que ser para todos. Então, eu decidi fazer 3, né? O primeiro prêmio para a jornada completa, né? O segundo é um atendimento comigo, online, e o terceiro seria o livro das matriarcas, né? Como eu falei, tem o tarô, o livro e as cartas que eu criei, e que eu revendo, e daí eu envio para alguém. Então, botei os nomes aí. Então, para a vaga. Fiz a moda antiga,
ter assim na caixinha, e é Alegra que ganha a vaga para a jornada. Para quem não ganhou, pode conversar, viu, gente? Para o atendimento, cadê? Vou botar a vista para... Denise, ganhou um atendimento comigo. E o livro com as cartinhas que eu vou enviar ali na casa de vocês, é para... aí botei o nome como apareceu no Instagram, Folhetim das Letras. Não sei se está aqui. Que eu não gravei o nome que estava embaixo. Era outra. Gisele. Ah. Então vai ser para a Gisele. Não me diz que eu tirar para quem que estava aqui. Deixa eu ver. Aí depois eu converso com a Gisele aí. Melissa. Melissa está aqui. Então, Melissa ganha o livro com as cartinhas. Aí depois você me manda seu endereço, Melissa, que eu vi que o nome de Melissa está aqui. Então, parabéns, gente, para quem ganhou. E para quem não ganhou, como eu falei, mas que vocês querem participar, venham, a gente conversa e tal, como sempre, né, seja dos atendimentos, seja da jornada, seja de qualquer coisa, sempre falo, né, que a gente não deixe de se cuidar, de se amar, só porque a gente não tem as finanças para isso, né? Então, é uma das coisas, eu sei que eu sou a serviço, então, se um dia não tenho dinheiro, mas precisa de um atendimento, quer participar da jornada, mas não tem tudo, venham, conversam, que a gente dá um jeitinho, a gente ajusta, mas não deixam de lado os seus cuidados só porque não tem as finanças para isso, tá? É importante, busquem atrás, que não seja o dinheiro que impede da gente se cuidar, se amar, ter esses autocuidados, né? E tem várias formas de se juntar. Pronto, venha buscar mesmo. Então, isso era um pouco de nossa jornada. Eu senti de fazer uma pequena meditação, que eu gosto de fazer sentir, mas como eu falei, estou gravando, então quem sentir que para você já deu, então, cabeça cheinha e quer descansar, pode ir desligando e pode assistir depois. E aí, quem sentir de continuar, vai, vocês, né, pode só ficar aqui. Fazer uma pausa ali.